pessoal, vamos lá. Vamos falar um pouquinho agora sobre o cilindro, tá? O cilindro, ele é uma figura espacial quando a gente tem um círculo na base, tá? Então, vamos supor que a gente tem as bases que são círculos, tá? E o que vai acontecer com ele? Quando a gente abrir essa lateral aqui, ela vai formar um retângulo, tá? Então, tanto as bases superior e inferior são círculos, tá? E se a gente abrir, né, vai formar um retângulo. Pensa numa folha de papel. Quando a gente... vou pegar essa folha de papel e vou tentar mostrar aqui pra vocês no vídeo, fazendo o desenho. Eu peguei essa folha de papel e fiz isso aqui, ó. Tá vendo, ó? Ó, eu formei um cilindro, ó. Isso aqui é um cilindro. O que eu fiz com a folha do papel, certo? Eu virei ela. Formei círculos na base. E a hora que eu abro ela é um retângulo, a folha de papel, tá? Eu planifiquei ela, eu formei um retângulo. E as bases são círculos, certo? Então, o que eu tenho de elementos aí no círculo, no cilindro, desculpa. Eu tenho a altura, que eu vou chamar de H, altura do cilindro. Eu vou ter o R, que nada mais é que o raio da circunferência da minha base. O que é o raio? É aquele segmento que vai do centro da circunferência até um ponto na borda do círculo, tá? Esses são os elementos que a gente trabalha do cilindro, tá? Então, vamos supor um exemplo. Eu quero calcular a área desse cilindro, tá? Que ele tem a altura 10 metros e o raio dele aqui, né? Esse 10 é a altura. O raio aqui, ó, do centro até a borda, ele vale 2 metros, certo? O que a gente tem que ver aqui, que até colocou aqui para você? Esse retângulo que ele forma, a largura dele nada mais é que a altura do cilindro. E o comprimento dele nada mais é do que a volta completa que nós estamos fazendo na minha circunferência. Essa volta completa, que a gente chama de comprimento da circunferência. O comprimento da circunferência, ele é dado por essa fórmula aqui, ó. 2πr, 2 vezes π vezes o raio da circunferência, tá? Então, o comprimento desse do retângulo, a gente calcula fazendo 2πr, 2 vezes π vezes o raio, certo? Para calcular o comprimento do meu retângulo, que vai formar a lateral do cilindro, certo? Então, vamos lá, vamos calcular a área desse cilindro aqui. O que eu tenho? Como a gente já viu acima, a gente viu que a gente tem duas faces circulares, uma embaixo e uma em cima. Então, eu tenho que calcular o quê? A área do círculo. E a área do círculo, ela é π vezes o raio ao quadrado, tá? O meu raio é 2 metros, certo? Esse é meu raio, 2 metros. Então, como que eu vou calcular? Para calcular a área do círculo, eu vou fazer π vezes 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, então é π vezes 4. Isso me dá 4π, certo? Professora, mas o que é esse π? Esse π é π. Ele tem um valor? Tem. Ele é 3,141691 e assim por diante. Ele é um número infinito, um número irracional, tá? Porém, se o exercício não te falar nada sobre esse π, você pode deixar ele assim, tá? Representar o π e pronto, tá? Deixa assim, 4π. Acabou. Agora, o exercício pode te falar, use π igual a tanto, igual a 3, ou use π igual a 3,14. Aí você substitui o valor e faz as contas. Se o exercício não te falar nada, você deixa assim, representa ele ali, o π e acabou, certo? O que acontece aqui? A gente tem 2 círculos, então aqui eu calculei a área de um círculo.
eu preciso de 2, porque eu tenho um embaixo e um em cima. Então, o que eu vou fazer? Multiplicar esse valor por 2. 2 vezes 4, 8. Então, aqui, ó, nas bases, juntando as duas bases, eu tenho 8π. E a lateral? Eu tenho um retângulo só, que é o que eu falei. O que acontece com esse retângulo? A altura é 10. A largura, comprimento, né? 2πr, que é o comprimento da circunferência. Eu tenho que calcular, eu não sei quanto que é isso ainda. Depende do meu raio, que é quanto? 2. Então, esse comprimento é 2 vezes π vezes o meu raio, que é 2. 2 vezes 2, 4π. Então, o comprimento desse meu retângulo é 4π, tá? Então, a área do retângulo, base vezes altura. Quanto que vai dar aqui? Base, 4π, altura, 10. 4 vezes 10, 40. E o π mantém de novo, não tem problema, certo? Então, aqui na lateral, deu 40π. É uma vez só, não preciso mexer nesse 40π, multiplicar por ninguém só, porque vai formar um único retângulo, né? Área total. Quem vai ser a área total, então? Vai ser a área dos dois círculos, que deu 8π, mais a área desse retângulo, que deu 40π. Posso juntar os dois? Posso, porque aqui, π e π eu posso juntar. 40 com 8, 48π. 48π o quê? Aqui eu não tô trabalhando com metro? Tô. Então, aqui a área é metro quadrado. Acabou. 48π metro quadrado. E o volume? O volume, a área da base vezes a altura, tá? A área da base vezes a altura, o que eu vou fazer? A área da base. Quem era a base mesmo? Quando eu falo área da base, eu considero só a parte de baixo, tá? Quanto que deu a área de um círculo? 4π. Então, vamos lá. 4π vezes a altura. Quanto que era a altura do meu cilindro? 10 metros. Vezes 10. 4 vezes 10, 40. E mantém o π. Como ali era tudo em metro, o volume é metro quadrado. Então, 40π metro cúbico, metro cúbico o volume. 40π metro cúbico. Tudo bem? Agora, e o cone? O que é o cone? O cone parece a casquinha de sorvete, tá? Parece aquele cone de trânsito mesmo que a gente vê nas pistas, nas estradas. O que vai acontecer com ele, né? Bem parecido com a pirâmide, tá? O que vai acontecer com o cone? Quando a gente abrir o cone, a gente vai ter na base também um círculo, tá? A gente vai chamar de raio, de R, o raio dele. A gente vai ter o H, que é a altura do cone, tá? E a gente vai ter aquele G, que pra gente era o apótema, que era a altura do triângulo. Aqui não vai ter um triângulo. Aqui a gente vai ter o que a gente chama de setor circular. O que é o setor circular? É um pedaço de circunferência. Tá vendo? Não é um triângulo. Na pirâmide é no triângulo, né? Aqui não. Ele é setor circular. Ele é um pedaço de uma circunferência. E esse G é a geratriz do cone que a gente fala, tá? Só que continua valendo aquela história do Teorema de Pitágoras aqui. Só que em vez do M, a gente tem o R, que é o raio da circunferência, tá? Esse G é a hipotenusa, a altura e o raio são os catetos. Então, G ao quadrado igual a H quadrado mais R ao quadrado. Continua valendo aqui. E nesse setor circular, esse pedacinho aqui, ó, continua sendo 2πr, igual ao do cone, que é o comprimento dessa circunferência inteirinha. 2π vezes o raio, aqui é um R, ó, não saiu direito, tá? Então, vamos lá. Calculando esse exemplo aqui, ó, tá? Eu tenho um cone, em que o raio da minha base é 10. Aqui, ó, ele me deu a geratriz.
20 ele me deu, que é a geratriz. E ele não me deu a altura. Tudo bem? Ele deu a geratriz e não deu a altura. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma única face circular, porque no cone eu não tenho o círculo de cima. Eu só tenho o círculo de baixo. Então, vamos lá. Eu vou calcular a área do círculo, que era quem mesmo? Π vezes o raio ao quadrado. Então, vamos lá. A área do círculo, π vezes o meu raio, que é 10, ao quadrado. 10 ao quadrado, 100. Então, a área, 100π. Como aqui eu tenho um único círculo, parou por aí, 100π. A área do setor circular agora. O que acontece com o setor circular? No setor circular, ó, aqui a gente tem o valor do G, que é 20 que ele me deu. Aqui na parte de baixo eu tenho 2πr, tá? Para calcular a área do setor circular, eu vou ter que calcular πrg. É essa fórmula que vai me dar a área do setor circular, πrg, tá bom? Então, vamos lá. π vezes o raio, quanto que é o raio? 10 vezes o g, que é 20, tá? Então, vamos lá. 10 vezes 20, 200π. Como aqui também é só um setor circular, eu não preciso me preocupar com mais nada, é só isso. Então, quem é a área total? A área total é a área do círculo, que foi 100π, mais o setor circular, que foi 200π. Posso juntar? Posso. 100 mais 200, 300π, tudo isso centímetros ao quadrado. Tudo bem? Volume do cone. Volume do cone, 1/3 da área da base vezes a altura. Então, quem é o volume? 1/3, a área da base é a área do círculo. Quanto deu a área do círculo? 100π. 100π vezes a altura. Quem era a altura? Ah, eu não sei quem é a altura. O exercício não me deu quem é a altura. E agora? O que eu faço? Ah, eu tenho que lembrar que eu sei quem é o G e eu sei quem é o raio. Ah, eu tô no teorema de Pitágoras aqui, ó, porque eu tenho um triângulo retângulo, eu consigo descobrir? Consigo, ó. Aqui, ó, G ao quadrado igual a H ao quadrado mais R ao quadrado. Então, vamos aplicar. O G é 20 ao quadrado, igual a H é quem eu quero, mais o R é igual a 10 ao quadrado. Acharam que iam se escapar do teorema de Pitágoras dessa vez, né? Não. 20 ao quadrado, 400. H ao quadrado e 10 ao quadrado, 100. Passamos o 100 para lá. 400 menos 100 igual ao H ao quadrado. Isso vai dar 300. Então, o H é raiz de 300. Mas será que o 300 dá para fatorar? Vamos ver. Vamos fatorar aqui embaixo. 300, ó. Por 2, 150. Por 2, 75. 75 dá por 3, que é 25. Por 5 dá 5, por 5 dá 1. Então, ó, o 5 forma grupo, o 2 forma grupo e o 3 fica. 2 vezes 5, 10. Significa que isso é 10 raiz de 3. Certo? Então, quem vai lá embaixo no lugar do H? 10 raiz de 3. Certo? Quem é esse volume, então? Ó, 1 vezes 100, 100 vezes 10 raiz de 3, 100 vezes 10, 1000 raiz de 3. Tudo isso, e o π, né? Dividido por 3. Aí, o que vai acontecer aqui, ó? 1000 não dá para dividir por 3. Professora, e agora que não dá para dividir? Não divide, deixa assim, deixa a fração, não tem problema, tá? Fica assim. Faltou o que aqui, ó? Centímetros cúbicos. E acabou. É isso, tá?
Então, espero que tenha entendido e até mais.